Santo. O Senhor é livre para agir em nosso meio. Venha, age em nosso meio. Age. Venha com os seus milagres, Pai. Venha com a sua cura. Venha com o seu toque, Pai. A sua libertação. Deus que abriu o mar. Deus que mudou o coração de Faraó. Deus que mudou o coração de Pedro. Que mudou o coração de Saulo. Vem e muda as circunstâncias, Deus. Tu és o Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 12. Então a gente vai ver a história de Abraão hoje. Quero que vocês percebam, aqui a gente está em Gênesis 12, então a gente já falou sobre Gênesis 1, 2, 3, 4, aí depois do começo ali, Adão e Eva, daí teve o dilúvio, depois de Noé. O que aconteceu com Noé? Noé ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Desses 3 filhos que Noé teve, depois do dilúvio, Noé ele plantou uma vinha, que diz que foi a primeira vinha. E Noé ele fez vinho, se embriagou da própria vinha. E ele ficou bêbado e ele, de repente, estava peladão na tenda dele. E era a tenda dele. Ficar pelado no teu quarto, tipo... Porque daí entrou um filho dele, o Cã, alguns chamam de Cão. O Cã entrou lá, viu o pai dele peladão, bêbado. Foi lá fora pros 2 irmãos e falou: o pai tá bêbado. Tá peladão lá. Aí os outros 2 filhos honravam a Noé e não tiraram sarro. Eles entraram de costa, sem olhar a nudez do pai, com um pano, e de costa eles cobriram o pai. No dia seguinte eles foram lá e contaram, Noé ficou sabendo. E aí Noé falou assim: maldito será Cã. Maldito Cã é a sua descendência. Cã, a descendência de Cã é Canaã. E eles serão servos dos seus irmãos. Servos dos seus irmãos. Então só tinha esses 3 caras que iam dar descendência pro resto do mundo. Cã já era um cara que estava amaldiçoado. E ele foi, só pra vocês entenderem o que estava rolando antes de Abraão aqui, tá? E aí rolou que esses 3 aí se multiplicaram. Um dos 2 filhos, agora a descendência dele foi Abraão. Para a gente entender aqui o que está rolando. Então, Deus ele queria preparar o berço para o Messias. Ele queria preparar uma nação eleita, uma nação santa. Um povo para si. Porque está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 5, que Deus nos predestinou nele desde antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis. E quando você fala santo e irrepreensível, você lembra de Deus, sejam santos porque eu sou santo. Então, Deus ele queria filhos para si. O versículo seguinte de Efésios fala que ele nos predestinou para a adoção de filhos. Aí você pensa, então Deus nos predestinou para 2 coisas, sermos santos e filhos. Mas na verdade é uma só. Porque quando você fala do filho, o que é o filho? O filho ele é algo que é igual ao pai. Ele é uma cópia do pai. Qual que é o atributo que mais se predomina dos atributos de Deus? De todos os atributos. A santidade de Deus. Em toda a Bíblia, o único atributo que se fala 3 vezes seguida, santo, santo, santo. Nunca fala Deus é amor, amor, amor. Deus é justo, justo, justo. Na Bíblia, o jeito de você grifar alguma coisa e destacar é repetindo. Então, qual é a característica principal dos filhos de Deus? Eles têm que ser santos. Então, Deus nos predestinou para sermos filhos. Automaticamente, você vai ser santo, se você é filho de Deus. Deus ele precisa criar um povo separado. A palavra separado, santo, significa também cortado, corte. Você pega um tecido esse de outro corte, esse é um corte diferente, esse é
de elite. Deus queria pegar um povo de elite para começar ali a sua descendência. Olha que legal. Deus ter filhos. E qual é a característica principal de um filho, então? Ser santo. Só que qual que é a segunda característica de um filho? A dependência. A dependência. Você depender do seu pai. Se você é filho, você se joga, você se lança nele, você confia. Simplesmente não se preocupa. Quando a gente fala no sentido do pai e filho, relação pai e filho, o pai ele tem essa obrigação de dar o conforto para casa, de dar essa segurança, e o pai gosta de sentir que o filho depende dele. Então, esses filhos precisam ser santos, esses filhos precisam ser dependentes. Claro que tem várias outras características, mas hoje a gente vai dar ênfase nessas duas. Então, ele escolhe um cara. Abrão. Abraão veio a ser o nome dele depois, mas Abrão era o nome dele antes. Então Deus ele precisa de um pai para toda a descendência dele. Ele precisa de um cara que gere toda uma descendência santa, irrepreensível e dependente de Deus. E para esse cara poder gerar uma nação santa e dependente, ele precisa ser também dependente e santo. Por quê? Porque você só vai gerar de acordo com a sua espécie, só vai gerar de acordo com aquilo que você é. Então, para Abraão gerar um povo assim, ele precisava ser assim. E a vida inteira de Abraão foi uma jornada em busca de dependência de Deus e santidade. Abraão foi o pai de multidões, mas como que Deus ensinou ele a ser pai? Abraão aprendeu a ser pai sendo filho. Então olha como que já começa essa jornada. Abraão 12, Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Outra versão fala assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, isso foi o que Deus falou para Abraão. Abraão, eu vou pegar e vou fazer a tua descendência ser numerosa. E vou abençoar ela. Ele fala assim: sai do meio da tua terra, da tua parentela. Aí já começou o tratamento de dependência de Deus. Imagine agora Deus fala para você: cara, saia daqui da Lapa, larga a tua casa, põe a mochila nas costas e vai. Para onde? Vai. Só vai. Tá, mas que lugar? Só vai indo. Eu vou te mostrar. A vida de Abraão, ela foi uma vida de filho. Então você percebe em Abraão e em Jesus um paralelo muito grande, uma semelhança muito grande na vida de Abraão e de Jesus. Lembra que a gente falou que a Bíblia inteira está repleta de Jesus? Mesmo não falando de Jesus, a gente vê Jesus. Então aqui, cara, a gente já vê Jesus também. Deus fazendo com Abraão a mesma coisa que Deus fez com Jesus, porque foi o que Deus falou para Jesus. Deus não falou assim para Jesus? Cara, saia daqui, da casa do teu pai, saia da minha casa, Jesus, e vai para a terra. Vai para a terra, que eu te mostrarei. E é muito louco, cara, porque você pega Abraão, por exemplo, ali, ele vai indo. Ele só vai indo, ele ainda não sabe para onde ele está indo. Imagina, ele pega todo, tipo cigano assim, sai andando e não sabe para onde está indo. E Jesus, ele falou isso lá em João 14. Ele falou assim para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Não fique perturbado, ansioso. Creiam em Deus, creiam em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não parece que ele está falando para Abraão isso, olha que louco. Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar um lugar para vocês.
E quando eu voltar, eu vou buscar vocês e vou levar comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Tomé pergunta para Jesus: Jesus, para onde que você vai? A gente nem sabe onde que é. A gente não sabe o lugar. Se eu falo para você hoje aqui, você tem que ir para tal lugar. Você vai perguntar onde que é esse lugar para você saber o caminho, certo? Mas no reino de Deus é o contrário. No reino de Deus, primeiro você vai aprendendo o caminho antes de chegar no lugar. Deus, ele não te mostra o lugar antes. Ele vai te mostrando o caminho. Aí Jesus responde para Tomé: Tomé, eu não vou te falar o lugar. Vou falar para você: eu sou o caminho. Anda comigo e você vai chegar lá. Isso é fé. Filipenses 2, do 6 ao 11. Olha que legal, cara. Aqui é Abraão saindo do meio da parentela. E aí agora Jesus saindo do meio. Ele saindo lá dos céus e vindo aqui para a terra. Filipenses 2, do 6 ao 11. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como algo para se apegar o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não teve como algo a se apegar. Jesus não teve como algo que você... O que é algo a se apegar? Você se apega às coisas que você tem na tua casa, por isso que você não sai da tua casa. Desse jeito que Abraão saiu. Jesus, ele não teve como algo a se apegar ser igual a Deus. Ele não teve como algo a se apegar ser onipotente, ser onisciente, ser onipresente, ter todas as criaturas, ser criador, ter todas as criaturas aos pés dele, ser o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele não teve como algo a se apegar a isso. E a gente fica apegado a celular, a tablet, a um sofá, uma cama confortável. Cara, ele saiu de lá e ele não teve como algo a se apegar a isso, cara. Cara, isso é muito forte. Olha o que é o filho. Por que ele não teve, por que ele não se apegou a tudo isso? Por que Deus não se apegou a tudo isso, esse ser de Deus? Ele fala assim: porque assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Por quê? Porque para Deus, cara, obedecer é maior do que os seus outros atributos, de ser onipotente, onisciente, onipresente. A vinda de Jesus exalta a obediência, exalta a santidade de Deus. De tal forma que para obedecer, ele não julgou que os seus outros atributos fosse algo a se apegar. Olha que louco, e uma das maiores virtudes de Abraão foi essa, foi a obediência. Ele amou isso mais do que os seus bens. Se você quer ser filho de Deus, você tem que aprender a obedecer. E obedecer é duas coisas ao mesmo tempo. É santidade e confiar. Depender. Porque Deus fala assim: largue isso. Largue esse vício. Largue esse negócio. Largue aquele outro. E você faz isso porque você quer ser santo, porque Deus é santo, mas você pensa um lado da carne e grita assim: mas se eu largar isso, quem eu vou ser? Se eu largar isso, cara, minha vida tá nisso, a minha identidade tá na televisão. Se eu pegar e parar de assistir 4 novelas por dia, quem sou eu? Nem sei mais quem eu sou. Não, mas eu vou confiar, eu vou depender de que Ele vai prover. Quando Deus falou assim pra mim: filho, vai lá e se interna. Vai e se interna numa clínica psiquiátrica. Eu fiquei desesperado, eu falei: tá, mas eu vou perder tudo que eu tenho até agora. Não, mas Ele vai prover, Ele vai cuidar. Ele vai cuidar, e Ele me deu muito mais, cara. É você saber, ser filho, é você saber que se Deus te pede algo, é porque se Deus te pede algo que você está segurando com uma mão e você dá, você tenha certeza de que Ele está te pedindo, porque Ele vai te dar algo para você segurar depois com as 2 mãos. E se Ele está te pedindo algo para você, que você está segurando com as 2 mãos, Ele vai te dar algo para você segurar com os braços inteiros. E se Ele está te pedindo isso ainda, e você, nossa Deus, mas eu tô rico. E Ele te pede: me dá, filho.
Quando você dá, você já tem a certeza de que ele vai te dar tanto que você não vai conseguir nem guardar nos teus celeiros. Você não vai conseguir nem segurar. Isso é ser filho. Deus falou, vai, Abraão, vai. Tá, vou largar tudo isso aqui. Mas se Deus falou, eu sei que lá tem algo melhor. Confiança. Deus falando, cara, entregue a tua vida pra mim. E a tua vida você segura com uma mão só, cara. E aí você dá a tua vida que não vale muita coisa. Pois Paulo disse, vocês não eram pessoas muito importantes antes de conhecer a Cristo. E você dá a tua vida. E o que você ganhou em troca de dar a tua vida pra Cristo? Não tô falando de dar 5 minutos por dia, tô falando de dar a tua vida pra Cristo. Você ganhou a vida dele. Qual o tamanho da vida dele? Infinita. Confiança. Relacionamento, cara. Relacionamento. Continuando em Efésios, Filipenses. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, dono de tudo, para a glória de Deus Pai. Jesus deu a sua vida, ele estava lá, ele tinha tudo, e ele deu. E o que ele ganhou em troca? Não existe nome maior do que o dele. Deus deu para ele nome sobre todo nome, e ele vai ser Senhor dos senhores, e no julgamento, no grande dia, cara, todo joelho vai se dobrar. E foi a mesma promessa que Deus fez para Abraão. Abraão, eu vou te fazer o teu nome ser grande na terra. Eu vou te dar descendência. Uma coisa muito massa, cara, para você pensar. Qual que é a terra que Abraão foi? Qual que é a terra? Ele foi andando. De repente ele estava lá no caminho com toda a coisa arada dele, os entulhos. Abraão, ele não foi sozinho. Ele levou a sua mulher, ele levou seu sobrinho, seus servos, seus animais, e ele caminhando, e cara, ele caminhou muitos quilômetros, centenas de quilômetros. Falando assim de mais de 500 quilômetros, 1000 quilômetros. Imagina você caminhar isso, cara. Enquanto ele foi caminhando, ele já era meio velho. Deus mostra a terra para ele. E ele chega lá na terra, que lá a gente vai ver Gênesis capítulo 2, versículo 3. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Ele chegou na terra dos cananeus e Deus falou assim, é essa terra que eu vou te dar. Já tinha gente morando ali. E era a terra dos cananeus. Como que é o nome da terra dos cananeus? Alguém sabe? Cananeia? Acho que não. Canaã, que é a terra de quem? De Cã. Foi amaldiçoado. Era uma terra maldita, uma terra que estava ali sem paternidade. E Deus vai lá e manda Abraão para uma terra maldita. Essa terra, ela foi amaldiçoada por Noé quando Noé... Olha agora o paralelo com Jesus. Canaã foi a terra amaldiçoada por Noé quando Noé percebeu que estava nu, por ter se entorpecido de vinho. E qual que é a terra que Jesus foi? Que Deus mandou Jesus? É uma terra amaldiçoada por Adão, quando ele percebeu que ele estava nu, quando ele foi entorpecido pela fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não que foi Adão que amaldiçoou, mas foi por causa de Adão que a gente foi amaldiçoado. E essa terra, cara, o planeta Terra, uma terra maldita, foi a que Deus mandou Jesus. Para quê? Para Jesus exercer paternidade aqui. E por que Deus enviou Abraão para uma terra maldita? Para que Abraão exercesse paternidade. Deus enviou Abraão como missionário para levar cura para aquela terra. Para aquela terra seca, Deus enviou Abraão para ele ser pai. Quando você vai ver a linhagem de Jesus, eles vão lá e Jesus foi gerado por tal, que foi gerado por tal, que foi gerado por tal. Onde que ele vai acabar? Tem uma que vai acabar lá em Adão, porque ele está contando de trás para frente. Mas no outro evangelho ele vai começar a contar por onde? Por Noé? Por Adão? Ele começa a contar a ascendência de Jesus por Abraão. Por quê? Porque Deus não reconhece uma paternidade que amaldiçoa os seus filhos. Deus não reconhece uma paternidade que amaldiçoa os seus filhos. Deus não considerou Noé como pai. Ele tirou Noé da linhagem de Jesus.
E Abraão começou uma linhagem de cura, de paternidade para as nações. Mas é isso aí, cara. O Abraão, ele foi considerado pai de multidões, mas se eu pudesse renomear ele assim, chamaria ele de Abraão, filho. O cara aprendeu a ser filho. Deus quer ensinar vocês a serem filhos. E se vocês se entregarem nessa dependência gostosa de Deus, se vocês entregarem isso com uma mão, cara, você vai ter que estender as duas para pegar o que Deus tem para te dar depois. É difícil, cara. É difícil. Quando Deus falou para eu abandonar, cara, tudo que eu tinha, casa do meu pai, da minha mãe, foi muito difícil, cara. Eu não queria deixar Curitiba, eu até aluguei um quartinho perto de casa, porque agora eu deixei meu pai e minha mãe, que ele tava louco pra deixar meu pai e minha mãe, mas eu não tava confiando, cara. Quando Deus falou, vai, filho, vai. Então eu fui viajar e chegando lá, cara, eu deixei tudo no meu trabalho, deixei meus clientes, deixei tudo que eu tinha. E aí quando eu cheguei lá em Palmeira, que eu fui evangelizar lá, e eu tava tipo assim, Deus, e agora? Eu tava indo, sabe? Eu vim aqui pra lá, eu só vim vindo. Fiz igual Abraão. Eu vim vindo, peguei o busão aqui pra Lapa, chamei um amigo meu. Fui no hospital, fui onde tava precisando. Fui no hospital ali no São Sebastião. A gente foi pra Porto Amazonas, depois pra Palmeira. E a gente só tava com a grana de ida. A gente tava bem igual a Abraão mesmo. E quando a gente chegou lá em Palmeira, cara, de repente, umas 70 crianças vieram correndo na nossa direção, umas criancinhas do tamanho do Luan, 3, 4 anos, 5 anos. Cara, vieram correndo na nossa direção, abraçaram nossas pernas e começaram a empurrar a gente. E começaram a carregar a gente, que igual a formiga carrega pedaço de carne, sabe? Carrega uns pedaços de folha, carrega besouro. Eles começaram a levar, não tinha como lutar contra aquilo, cara. Mas na hora que elas estavam ali, cara, eu senti que elas eram a mão de Deus nos abraçando, sabe? Deus falando assim, filho, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você, filho. E de repente chegou um irmão e deu uma oferta pra gente, que era exatamente a grana que a gente tinha, que a gente precisava para voltar para Curitiba. A gente não falou nada para ninguém que a gente precisava de grana para voltar. E mais, era uma grana para voltar para Curitiba e na semana seguinte voltar ali de novo. E hoje, cara, a gente tá aqui, olha quanta coisa. Toda aquela criançada, era Deus falando assim, quero fazer vocês pais de multidões, mas aprenda a ser filhos. Então Deus quer fazer de vocês aqui, gente, pais de multidões. A terra tá assolada, cara, a terra tá maldita. A Lapa, o Brasil, o planeta.
Aqui na Lapa, cara, a maioria das pessoas não tem nem pai. Essa terra tá precisando de paternidade, tá precisando de cuidado, de segurança. Então Deus vai enviar daqui muitas flechas, muitos pais. Mas antes aprenda a ser filho. Que nós nunca deixamos, mesmo sendo pais, nunca deixamos de ser filhos. O único que não é filho é Deus Pai. Mas todos nós mesmo, cara, mesmo que nosso pai morra aqui na terra, a gente ainda é filho, é algo que a gente vai ser pra sempre. Senhor Deus, entra nesse lugar, Pai. Que possamos entregar nossas vidas para Ti, Deus. Sabemos que o Senhor vai nos dar muito mais. Não que a nossa vida tenha algo de valor para trocarmos, Deus, por algo que o Senhor tem para dar, Pai. Mas porque Jesus já pagou, Jesus já comprou, Jesus já viveu, Jesus deixou o Pai. Jesus foi filho, não se apegou à sua parentela, não se apegou aos seus atributos, não se apegou a ter olhos em toda parte e ser o dono da sabedoria, de toda a ciência, de todo o poder, mas ele se esvaziou de si por causa da santidade. Por causa da santidade, Deus, ele preferiu o atributo da santidade do que todos os outros atributos. O atributo da dependência, o atributo da obediência, o atributo de ser filho. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar quando meu coração arde com sua presença. Quando entro na casa do Pai, me esvazio de tudo, pra que você me encha com apenas o que é teu. Nada que vem de mim quero manter. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo novo. Eu prefiro te ouvir, cumprir o meu chamado.